Olá a todos, eu sou a Luciana Castilho Córdova, curso a 7ª fase de Fisioterapia na UDESC, sou bolsista de iniciação científica do Núcleo de Assistência, Ensino e Pesquisa em Reabilitação Pulmonar, o NURREAP. Meu trabalho é intitulado Associação entre Regulações Motivacionais e Autodeterminação e o Estado Funcional de Pacientes com DPOC após um programa de reabilitação pulmonar. Esse trabalho foi orientado pela professora Ana Maria Flegmaier. O programa de reabilitação pulmonar é uma intervenção global com base em uma avaliação completa do paciente, seguida de terapias adaptadas, que incluem, mas não estão limitadas, a treinamento físico, educação e mudança de comportamento, elaborado para melhorar a condição física e psicológica das pessoas com doença pulmonar crônica e promover a adesão de comportamentos que melhoram a saúde a longo prazo. Em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, ADPOC, a reabilitação pulmonar tem o objetivo de melhorar a capacidade funcional e qualidade de vida. No entanto, é comum que esses pacientes não mantenham o hábito da prática de exercício após o programa. A teoria da autodeterminação, a TAD, reflete de forma eficiente os componentes relacionados à mudança de comportamento, entre eles, a motivação. A TAD define que a motivação para uma ação, como praticar exercício físico, é regulada por dois tipos de fatores, internos e externos. Dentre os fatores internos está a regulação intrínseca, na qual o indivíduo é motivado pelo prazer e satisfação pessoal, e dentre os fatores externos está a regulação externa, em que o indivíduo é motivado por recompensas, a regulação introjetada, em que o indivíduo é motivado pela culpa, a regulação identificada, em que o indivíduo percebe a importância do hábito e isso motiva ele, e a regulação integrada, em que o indivíduo é motivado por satisfação pessoal. A TAD define também a amotivação como sendo ausência de motivação. O comportamento humano é a soma de todas essas regulações em diferentes graus, onde mecanismos mais internos refletem um comportamento mais autodeterminado, e os externos geralmente refletem baixo engajamento em algum hábito. A identificação precoce dessas regulações e a sua relação com desfechos do estado funcional dos pacientes com DPOC pode fornecer subsídios de manejo para a doença. Tendo em vista essas informações, o objetivo do trabalho foi verificar se as regulações motivacionais e a autodeterminação para o exercício se associam à mudança na limitação nas atividades de vida diária e na capacidade funcional em pacientes com DPOC após participação em reabilitação pulmonar. Os pacientes foram avaliados quanto à função pulmonar no exame de pletismografia, quanto à dispneia na escala MRC modificada, quanto à limitação em atividades de vida diária na escala LCA-DL, quanto à capacidade funcional no teste de caminhada de 6 minutos, e quanto à motivação para o exercício através do questionário BREC-2. Foram avaliados, então, 32 pacientes com DPOC, sendo 24 homens, 9 classificados com DPOC moderada, 13 com DPOC grave e 10 com DPOC muito grave. A maioria apresentava dispneia aos grandes esforços, avaliados pela escala MRC modificada com pontuação 1. A média de idade foi de 63 anos e a média de IMC de 24,9 kg por metro quadrado. Na avaliação pré-reabilitação, 44% dos pacientes caminhou menos de 80% do previsto no teste de caminhada. Já na avaliação pós-reabilitação, 71% dos pacientes atingiu a mínima diferença importante de 30 metros no teste de caminhada e 78% deles não atingiu a mínima diferença importante, de menos 4% na escala LCA-DL. Nessa tabela estão as médias das regulações motivacionais e do índice de autodeterminação, da amostra geral e da amostra estratificada, entre quem atingiu a mínima diferença importante no teste de caminhada e quem não atingiu. O índice de autodeterminação é calculado a partir de uma fórmula que envolve todas as regulações. Ele varia de menos 24 a 20 pontos, sendo que quanto maior a pontuação, mais autodeterminado o indivíduo é. A média do índice de autodeterminação da amostra foi de 7,69 pontos. Pode-se perceber também que a regulação introjetada basal foi maior nos pacientes que não atingiram a mínima diferença importante no teste de caminhada. Com isso, temos que a regulação introjetada se correlacionou inversamente com a mudança no teste de caminhada,
Isso sugere que os pacientes que são regulados pela culpa e para evitar punições para fazer exercício físico são aqueles que menos melhoram no teste de caminhada após a reabilitação. O mesmo foi visto dentre os pacientes que caminharam mais ou igual a 80% do previsto no teste de caminhada pré-reabilitação, só que com uma correlação discretamente maior. Já dentre os pacientes que caminharam menos de 80% do previsto no teste de caminhada pré-reabilitação, a regulação externa se correlacionou com a mudança na escala LCA-DL, ou seja, dos pacientes com capacidade funcional mais comprometida, quanto maior a regulação externa pré-reabilitação, menos os pacientes melhoram nas suas limitações em atividades cotidianas. Conclui-se, então, que as regulações motivacionais menos autodeterminadas de pacientes com DPOC se associam com as mudanças no estado funcional após a reabilitação pulmonar. Ou seja, quanto mais regulados por razões externas na avaliação pré-reabilitação, menos os pacientes melhoram na capacidade funcional e nas suas limitações em atividades de vida diária. Por isso, é importante abordar a motivação na avaliação inicial pré-reabilitação, pois as regulações motivacionais podem influenciar desfechos relevantes da reabilitação e podem servir como base para a elaboração de estratégias de mudança de comportamento dos pacientes com relação ao exercício. Muito obrigada pela atenção.